Vamos agora começar o estudo do Sermão de Santo Antônio, também conhecido como Sermão aos Peixes. Esse sermão é um texto dirigido aos ouvintes de uma pregação feita no dia 13 de junho de 1654, em São Luís do Maranhão, mais especificamente no que hoje é chamado de o Convento das Mercês. Esse texto tem como contexto a escravização dos índios pelos colonos portugueses. E o padre Antônio Vieira era um ferrenho defensor dos índios contra a exploração e a escravização deles pelos portugueses, pela coroa portuguesa e até pela igreja. No Sermão aos Peixes, o padre Antônio Vieira faz uma alegoria, ou seja, ele representa conceitos através de figuras. Os peixes e os tipos de peixes que ele vai usar são representação de conceitos, de qualidades, de vícios que são dos homens. Então, o sermão aos peixes é porque ele vai pregar aos peixes, mas na verdade os peixes são representação dos homens. Por que ele tem ele usa esse recurso de oratória na fala e esse recurso de retórica na escrita? Porque dentro do texto ele explica que a doutrina verdadeira, desde Santo Antônio, é pregada, mas os homens não a ouvem, não a praticam. Por isso, ele prefere pregar aos peixes, da mesma maneira como fez Santo Antônio quando pregava na cidade italiana de Arimino. Porque ele falava dos vícios e das más atitudes dos homens, os homens como que o rejeitaram e partiram contra Santo Antônio com fúria, o que o fez sair da terra, o que o fez sair daquela cidade e, como a fé e como a palavra estava muito forte em seu coração, ele resolveu pregar para os peixes. E indo para o mar, lá os peixes das mais diferentes espécies, dos mais diferentes tamanhos, todos levantaram, todos emergiram, colocando as cabeças do lado de fora, a ouvirem com calma, silenciosos, quietos, a pregação de Santo Antônio. Isso é narrado na história de Santo Antônio, quando ele fazia essa pregação na cidade italiana de Arimino. E o padre Antônio Vieira faz essa apropriação histórica e também, como Santo Antônio, prega para os peixes, porque os homens parecem não seguir o que diz a palavra de Deus. Então ele começa o sermão dele com uma citação em latim: Vos estes sal terrae, vós sois o sal da terra. Essa afirmação, essa parte de um versículo bíblico, ele vai provar, ele vai exemplificar, ele vai fundamentar durante todo o sermão.
Então, vós estes sal terrae, vós sois o sal da terra. E o efeito do sal é impedir a corrupção. Aí ele já começa a argumentação, o raciocínio para desenvolver o seu pensamento, a sua crítica em relação aos vícios dos homens, usando os peixes, usando o mar, usando a água, usando o sal, que são elementos que se encontram no elemento marítimo, onde moram os peixes. Aí ele diz: o efeito do sal é impedir a corrupção. Mas os peixes não têm corrupção. Quem tem corrupção? Os homens. Então aí ele, o tempo todo, ele utiliza a metáfora dos peixes, do comportamento dos peixes, mas quem tem aqueles vícios, quem tem aquelas atitudes corruptas, quem tem a ambição, quem tem a ganância, quem é mau são os homens. E tem uma parte em que ele vai fazer um trocadilho em que se percebe muito bem que ele está pregando aos peixes, mas ele quer atingir os homens. Qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que eles dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isso verdade? Ainda mal. Interessante que ele faz um recurso de construção em que ele diz: ou é porque o sal não salga, e qual é a causa dessa corrupção? Já que vós sois o sal da terra, quem aqui representa esse sal? Os pregadores da palavra, que aqui evita a corrupção, que é o que salva, a palavra. Mas por que a corrupção? Aí ele vai dizer: ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Observe, o sal salga. Aqui existe um agente que pratica a ação. O sal não salga. Já na outra frase, ou a terra não se deixa salgar, já há aqui um elemento que sofre a ação. Então, o sal não salga. É como se a gente usasse a voz do verbo, em que a gente tem a voz ativa, que é o agente que pratica a ação. O sal não salga. E a terra não se deixa salgar, aqui existe a voz passiva, porque a terra recebe a ação do sal que salga. E aí ele vai relacionar isso. Os pregadores pregam, assim como o sal salga. Só que aqui o sal não salga e os pregadores pregam, mas o sal não faz o seu efeito, que é preservar e evitar a corrupção. Do outro lado, a terra não se deixa salgar, é a referência, os ouvintes não se deixam mudar, transformar pela palavra. E aí ele faz a relação que eu citei ainda há pouco. Por exemplo,
Os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. E os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que lhes dão, a não querem receber. Os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. E os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Claro, o exemplo vale mais do que as palavras. Os pregadores se pregam a si e não a Cristo. E os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus próprios apetites, já que os próprios pregadores, que são o exemplo, mas lá na frente ele vai dizer que os pregadores que pregam com correção a palavra são os únicos dignos de ter por cabeça, de ser colocados por cabeça, e aqueles que não o fazem, aqueles que não pregam a palavra da maneira certa, da maneira correta, da maneira verdadeira, devem ser cortados e lançados fora para serem pisados. Ora, se os pregadores pregam a si e não a Cristo, então os ouvintes, em vez de servir a Cristo, vão servir a seus próprios apetites. Aí ele vai continuar criando agora as hipóteses do porquê disso. Aí ele diz: suposto, pois, que o sal não salgue, ou a terra se não deixa salgar, o que se há de fazer a este sal? E que se há de fazer a esta terra? Ele faz duas perguntas dentro da estrutura do texto e ele vai responder uma a uma. E ele sempre reforça, ele sempre repete: o que se há de fazer ao sal que não salga? Cristo o disse. Abre aspas. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador falta à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer? É lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atrever a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo a não pronunciara? Ou seja, quem poderia dizer tal coisa se não for ao mesmo Cristo? O próprio Cristo assim se pronunciou, dizendo que o que se deve fazer é lançá-lo fora como inútil para que seja pisado de todos. Assim, como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. Respondida a primeira. E a terra que se não deixa salgar, o que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho. Mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo Antônio, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Agora ele vai resolver a outra questão com o exemplo de Santo Antônio. Quanto mais que eu são da minha doutrina, qualquer que ele seja, tem tido nesta terra uma fortuna tão parecida à de Santo Antônio em Arimino, que é força segui-la em tudo. Aqui ele está dizendo que tantos outros pregadores corretos da palavra sadia e eficaz, como pregava Santo Antônio, tiveram o mesmo destino que ele, de não ser ouvido, e de ser maltratado, e de ser até perseguido. Por isso que ele diz, é força dizer os detalhes de tantas vidas, de tantos pregadores que tiveram o mesmo destino que Santo Antônio, já que é conhecido de todos.
Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira, e a que mais necessária e importante é a esta terra para a emenda e reforma dos vícios que a corrompem. Olha como é a pregação que é sadia, conforme o pensamento do padre Antônio Vieira. A doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira. E a que mais necessária e importante é a esta terra, para que? Qual o objetivo dessa pregação com essa palavra que seja de fácil entendimento, muito clara, que seja consistente, uma pregação baseada também no comportamento de quem prega, por isso muito sólida e também muito verdadeira, para que ela seja necessária para a emenda, ou seja, para a correção e a reforma dos vícios que corrompem a terra. O fruto que tenho colhido desta doutrina, e se a terra tem tomado o sal, ou se tem tomado dele, vós o sabeis e eu por vós o sinto. Qual é o fruto dessa terra? A falta de reverência, a falta de correção, a abundância de corrupção do homem. O fruto dessa pregação tem sido isso. Por isso, ele vai chegar agora a dizer: não quero pregar aos homens, quero voltar-me aos peixes. Aí ele vai falar do porquê dessa escolha. E aí ele diz: o fruto, vós o sabeis, e eu por vós o sinto. Isto suposto, quero hoje, à imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao mar. E já que os homens não se aproveitam da palavra, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. E de fato, o mar estava perto, porque onde ele pregava, no convento das Mercês, ali naquela parte do aterro do Bacanga, o mar está realmente bem perto. O mar realmente estava perto, né, na época em que ele pregou. E aí ele ainda diz mais: o mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Ou seja, quem não quiser ouvir, que se retirasse. Maria quer dizer Domina Maris, Senhora do Mar. E posto que o assunto seja tão desusado, espero que me não falte, com a acostumada graça, Ave Maria. Ou seja, que ele está dizendo, como o assunto que ele vai trazer é talvez muito uma pregação forte, ele vai trazer ironias, ele vai trazer afirmações que serão fortes em seu significado, apontando os vícios, como que metendo o dedo na ferida. Ele diz, ele toca aqui no nome da Virgem Maria, para que ela o abençoe, para que ela não falte com a costumeira graça sobre o pregador, Ave Maria. Só que aqui o tom que ele colocou deve ter sido de uma ironia, né? Posto que o assunto seja tão desusado, espero que me não falte com a acostumada graça, Ave Maria. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Nunca pior auditório. Por que podemos entender que ele afirma isso? Porque os peixes são irracionais. Os peixes, mesmo que fazendo a referência a Santo Antônio, quando eles estavam ouvindo a pregação dele, os peixes podiam ter reverência, podiam estar quietos por força divina, e não dos peixes em si. É uma metáfora aqui.
Mas porque os peixes não podem se converter? Quem pode se converter são os homens, só que os homens não querem a palavra. Aí ele vai trazer aqui as qualidades dos peixes e depois ele vai trazer os vícios dos peixes. Depois ele vai trazer qualidades dos peixes segundo a biologia, segundo a natureza, segundo estudos naturais. Porque ele vai falar das qualidades e dos vícios dos peixes por conta da sua própria existência, como que benefícios e virtudes e corrupções, como que virtudes e defeitos vindos da própria natureza, e depois ele vai falar de virtudes e defeitos à luz de pensamento filosófico, à luz da racionalidade. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Mais à frente ele vai dizer: mas me desedifica pensar que os peixes não podem se converter, porque não são gente. E isso me entristece, e isso me desedifica. E ele vai usar muita citação latina, quem leu observou, porque a citação, ela são trechos de opiniões, de estudos de outros grandes santos da igreja ou de filósofos, e ele usa essas citações para fundamentar o pensamento dele. E isso, para nós que estamos nos preparando para escrever, qual é a importância disso? A importância disso é que quando se escreve, se tem que ter certeza do que se está falando ali. Portanto, deve ser até comprovado. Daí a importância de não se pronunciar sobre os assuntos com base no eu acho, mas sim com base em opiniões fundamentadas de autoridades, de estudiosos, para que o que se está dizendo ou escrevendo tenha fundamentação. Como o próprio padre Antônio Vieira, que tem uma retórica, que tem um conhecimento vasto da Bíblia, mas ele utiliza opiniões e trechos de outras autoridades para fundamentar, para enriquecer, para ampliar o seu pensamento e o seu poder de convencimento sobre o ouvinte. Aí ele diz aqui: uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. É aqui que eu falei que ele utiliza um trocadilho em que ele diz que os homens, por mais que ouvem, não se convertem. O que há de se consolar, o que há uma só coisa aqui, gente, é coisa, como era usada antigamente, coisa. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente, os peixes que se não há de converter. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente, os peixes que se não há de converter. Serem os peixes, gente que se não há de converter. Olha os verbos: serem, plural, peixes, plural, gente, singular, o verbo haver, singular. Só que ele faz uma relação. O que há de se desconsolar é que serem gente os peixes que se não há de converter. Que é serem os peixes gente que se não há de converter. Que é serem os peixes gente que se não há de converter.
essa é a causa de desconsolar ao pregador. Mas esta dor é tão ordinária, é tão comum, que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa, não falarei hoje em céu nem inferno, e assim será menos triste este sermão, do que os meus parecem aos homens, pelo encaminhar sempre à lembrança destes dois fins. Vós sois o sal da terra. Haver de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar, como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam: conservá-lo são e preservá-lo, para que não se corrompa. Quando ele diz, o sal tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam, é porque quando se pesca o peixe, para conservá-lo, salga-o. Por isso ele diz, o sal tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam. Conservar o são, ou seja, conservar a carne do peixe quando ele é tirado do mar boa, e, por outro lado, preserva-se o são e conserva-se o são e preserva-o do apodrecimento, no caso. Que aqui esse apodrecimento é a corrupção. Conserva o são e preservá-lo para que não se corrompa, para que não apodreça. Bem, então esse sermão, ele tem muitas passagens. Ele vai fazer referência aos peixes bons, como a rêmora, como a sardinha, que alimenta o pobre, por isso é muito abundante, e o peixe muito perseguido, muito caçado, porque alimenta o rico, como o salmão, ele tem pouca quantidade, porque o peixe que alimenta o pobre, Deus faz multiplicar, e o peixe que alimenta o rico vem em pouca quantidade. Aí ele já faz uma relação que o rico tem muito e o pobre tem pouco, por isso Deus abençoa o alimento desse pobre. E ele vai trazer também uma rica argumentação do porquê os peixes serem tão abençoados. De todos os animais da terra, são os mais vastos em quantidade, são os mais vastos em espécie. Foram os primeiros a serem nomeados dentre todos os animais, os primeiros que Deus criou, os primeiros que foram nomeados. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e os peixes os maiores. Por isso Moisés, cronista da criação, colando os nomes de todos os animais, só a ela nomeou pelo seu. Creavit Deus est grandia. E aí ele diz, estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza vos pudera dizer, ó peixes, mas isto é lá para os homens que se deixam levar destas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a adulação, e não é o púlpito. Quem olhasse neste passo para o mar e para a terra, e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão quietos e devotos, que havia de dizer? Aqui ele faz a relação com o que aconteceu com Santo Antônio, quando saiu da terra e resolveu pregar no mar. Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens deu Deus uso de razão, e não aos peixes, mas neste caso, os homens tinham a razão sem o uso, e os peixes o uso sem a razão.
Mais fundamentação do valor dos peixes, quando ele traz o caso de Jonas. Jonas foi lançado ao mar e um peixe o engoliu e levou aquele pregador para as terras de Nínive, e com a sua pregação Jonas converteu a milhares. É possível que os peixes ajudam à salvação dos homens e os homens lançam ao mar os ministros da salvação? Vede, peixes, e não vos venha vanglória, quanto melhores sois que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas para o levar vivo à terra. E aí ele vai dizer que neste caso houve força à onipotência, ou seja, a onipotência de Deus, que agiu sobre o peixe baleia, que levou Jonas às terras de Nínive. Aí ele vai dizer, porque nesta situação teve maior parte a onipotência. Teve maior parte a onipotência que a natureza. O peixe que levou Jonas a Nínive foi uma força da onipotência. Passo agora às virtudes naturais e próprias dos peixes. A fundamentação racional. Aristóteles disse: dentre todos os animais, só os peixes se não domam nem domestificam. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles, Deus nos livre. Os animais que se domestificam têm suas penas e prisão. E, entretanto, vós, peixes, longe dos homens e fora dessas cortesanias, vivereis só convosco, sim, mas como peixe na água. De casa e das portas adentro, tendes o exemplo de toda esta verdade, o qual vos quero lembrar, porque há filósofos que dizem que não tendes memória. Mais fundamentação ainda, com referência às passagens bíblicas do dilúvio e Noé. De todas as espécies de animais e aves, só uma e outra foram na arca. Os peixes escaparam. Antes, não só escaparam todos, mas ficaram muito mais largos que dantes, porque a terra e o mar, tudo era mar. Pois, e por que isso aconteceu? Por que que livrou Deus os peixes de serem mortos? Porque, segundo Vieira, Deus tinha esse poder, se ele quisesse. Mas porque os peixes não apenas sobreviveram, mas se alargaram e se multiplicaram ainda mais. Ele vai dizer, pois se morreram naquele universal castigo todos os animais da terra e todas as aves, por que não morreram também os peixes? Diz Santo Ambrósio, porque os outros animais, como mais domesticados ou mais vizinhos, tinham mais comunicação com os homens. Os peixes viviam longe e retirados deles. Mas como o dilúvio era um castigo universal que Deus dava aos homens por seus pecados e ao mundo pelos pecados dos homens, foi a altíssima providência da divina justiça que nele houvesse esta diversidade e distinção, para que o mesmo mundo visse que da companhia dos homens lhe viera todo o mal, e que por isso os animais que viviam mais perto deles foram também castigados, e os que andavam longe ficaram livres. Vede, pois, peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Olha a crítica da perversidade dos homens que Vieira aqui traz. Quão grande bem é estar longe dos homens.
perguntando um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. A vida de Santo Antônio, que se apartou da sua família e até de Portugal para se esconder dos homens. De ali se retirou a fazer vida solitária em um ermo, do qual nunca saíra, se Deus como por força o não manifestara, e por fim acabou a vida em outro deserto, tanto mais unido com Deus, quanto mais apartado dos homens. Então, o sermão, ele, para a nossa qualidade, ele é mais longo, ele tem muito mais informação. Ele vai falar ainda da parte dos vícios de alguns peixes, como o polvo, como o roncador, como o peixe voador. Esses peixes que vão simbolizar a parte dos vícios e das repreensões, vão significar a ambição, a covardia dos homens, a voracidade dos peixes que comem outros peixes, e principalmente os peixes maiores que comem os peixes menores, assim como homens mais ricos que devoram os mais pobres. E é aqui que a gente faz uma relação com os indígenas. E aqui a gente faz uma relação com os indígenas porque o padre Antônio Vieira defendia os indígenas. E aqui ele relaciona, né, que os homens maiores, os mais poderosos, ricos, usavam a exploração dos menores e os matavam. Para nós, a leitura de um sermão como este é importante para mostrar como deve ser um raciocínio e sua comprovação, como deve ser um raciocínio e sua fundamentação. Esse texto longo, que eu mesmo o li em 2 dias, porque mesmo sendo rico e muita informação, a gente se cansa. Por isso que eu falei que deveria ser lido com paciência, porque é um texto muito rico. Imagine um texto desse sendo lido. Levava 2 horas. De tanta explicação. Ele tem 20 páginas, em alguns 33, 30 páginas, dependendo de como o texto é distribuído ali nas folhas. Então é um texto muito longo, mas quem leu observa como que um texto ele tem que ser escrito provado, comprovado, exemplificado. E no caso de uma dissertação do Enem, em que você ali só tem 30 linhas, e você tem que seguir essa mesma linha de ter uma ideia básica, em que você vai prová-la, comprová-la, e aí, se tiver conhecimento de estudiosos, de nomes, de poetas, de autores, fundamentar sua ideia com fragmentos que sejam desses estudiosos. Agora é interessante que a citação que Vieira usa é a citação literal, e até do latim. No caso do texto, se você souber mesmo, tiver memorizado a referência integral, você usa entre aspas. Se não, você pode parafrasear contando com as suas próprias palavras aquela ideia, contanto que você deixe claro que aquela ideia não é sua, que aquela ideia é de um poeta tal ou de um estudioso tal. O que não pode é usar uma ideia alheia como se fosse sua. Isso é algo muito sério quando se escreve um texto, porque você está se apropriando de uma ideia, de uma parte, né, de um texto que não é seu.